Glória a Deus. Uma boa noite, graça e paz, queridos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo bíblico, ao nosso estudo expositivo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. E gostaria de dar continuidade aonde nós paramos, mas só para nós recapitularmos, eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Gálatas, capítulo de número 6, e nós vamos ler a partir do versículo de número 6, do 6 ao 12, diz assim: O que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Outras traduções vai dizer corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Deus seja louvado. Queridos, então, dando continuidade aonde nós paramos, na quarta-feira passada, e quarta-feira passada nós terminamos falando de 3 esferas da experiência cristã, nas quais o apóstolo Paulo vê o princípio da semeadura e da colheita. Nós vamos falar nesses versículos que o apóstolo Paulo ele deixa muito claro a respeito desse princípio da semeadura e da colheita. Quando se fala a respeito de semeadura e colheita, a primeira característica que eu quero trazer já de início é que esse princípio da semeadura e esse princípio da colheita é universal. Isso ninguém escapa. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, quando Paulo está falando dessa semeadura e dessa colheita, nós vimos quarta-feira passada 3 experiências cristãs que Paulo vê. No versículo 6 do capítulo 6, nós falamos sobre o ministério cristão, aonde a semente é a palavra de Deus e ela é semeada no coração da congregação. Nós falamos da santidade cristã, que é no versículo 8, que o apóstolo Paulo está falando no versículo 8, e nessa santidade cristã nós falamos quarta-feira passada que a semente são os nossos pensamentos e as nossas atitudes, semeados no campo ou da carne ou no campo do espírito. E a terceira experiência que nós vemos aqui a respeito do princípio da semeadura e da colheita é a prática do bem. Esse o apóstolo Paulo fala no versículo 9 e 10. Ele diz: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aqui nós falamos quarta-feira passada que a semente são as boas obras, que são semeadas na vida de outras pessoas da comunidade de fé a qual nós frequentamos, e também das pessoas
fora da comunidade, pessoas que frequentam a denominação, a igreja, a comunidade, e pessoas que também não frequentam. A grande verdade é que nós somos chamados para realizar as boas obras, né? Para quem? Para o próximo. Ele não falou para os evangélicos, para os cristãos. É fazer o bem para o próximo. Então eu gostaria de destacar aqui com vocês 3 verdades que necessitam ser anunciadas, estudadas. E nós terminamos semana passada com essa pergunta: como devemos ser uma comunidade diaconal? Como devemos ser uma comunidade diaconal? A grande verdade é que ao estudarmos essa palavra do Senhor, essa carta de Gálatas, Paulo deixa muito explícito que não é somente como devemos ser uma comunidade ou viver uma comunidade diaconal, mas que nós devemos viver como uma comunidade diaconal. Ou seja, nós precisamos viver para servir uns aos outros. E o que Paulo aqui ele está falando, deixando claro nesse texto, no versículo 6, o que está sendo instruído na palavra: partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Ou seja, Paulo ele deixa muito bem claro: quem recebe bens espirituais deve compartilhar e repartir esses bens espirituais. Isso se chama a graça de Deus. Nós recebemos por graça e nós compartilhamos pela graça. E a palavra do Senhor diz, quando fala a respeito dessa graça, Paulo diz assim que é muito melhor dar do que receber. Dar o quê? Tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor por sua infinita graça e misericórdia. Aqui nós temos um modelo, e eu gostaria de recapitular. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, e eu gostaria que você lesse comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 42 ao 47. Aqui era uma comunidade que de fato nos ensina e nos instrui a como viver como igreja, a como cuidarmos uns dos outros como igreja. E não qualquer igreja, mas a igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o modelo. Atos 2,42 diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. 2 características muito importantes para todos aqueles que querem viver como a comunidade, expressar essa comunidade diaconal. Primeiro, precisa se dedicar no ensino da palavra de Deus. Ou seja, o que os apóstolos ensinavam, ministravam? A sã doutrina. Então eles ensinavam a palavra pela qual eles receberam por meio da vida do Senhor Jesus Cristo, por meio da graça e da revelação do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos sim nos dedicar. E dedicar é diferente de você passar e fazer uma leitura. Dedicar vai exigir atenção, dedicar vai exigir de você renúncia, vai exigir tempo, vai exigir qualidade. Se dedicar é se entregar verdadeiramente para este propósito. Qual o propósito? Meditar, estudar, né? Um coração ensinável, ter uma vida ensinável. E era isso que essa igreja modelo tinha para nos ensinar. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e muito mais do que se dedicar à sã doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, os princípios eternos de Deus, a Bíblia diz que eles também se dedicavam
a viver a comunhão dos santos. Porque se nós entendermos a importância dessa comunhão a qual nós necessitamos viver e fazer parte, isso é libertador, irmãos. Comunhão é para que nós sejamos ministrados uns pelos outros. Por favor, pastor Guilherme, deixa eu pegar aqui o microfone. Eu queria falar um pouco sobre a comunhão, expressando um pouco a nossa experiência, não que nós somos modelo de algo, né? Perfeito. Porque a perfeição da igreja, ela está em Cristo e não no homem. Sim. Não está na igreja, né? A perfeição de Cristo está na igreja, mas ela é de Cristo. Não sei se consegui, se não ficou mais confuso o que eu falei. Mas o fato da comunhão, ela ser tão importante e ser tão desejado pelos filhos é fundamental, porque ela leva um nível de crescimento não só da palavra, ela traz o crescimento espiritual e ela traz o crescimento do amor também. Eu poderia citar um exemplo de hoje e tantas outras vezes que aconteceu, do desejo de nós querermos estar sempre com os irmãos, né? Hoje a gente foi para Blumenau, foi a primeira sessão de rádio da Kelly e a gente voltou rapidinho para estar aqui, né? Poderíamos estar de repente em casa ou fazendo outra coisa, descansando, mas isso esboça um esforço físico. Um esforço físico, Deus não se agrada do esforço físico. Não, isso não se trata de um esforço físico. Isso se trata de uma demonstração do amor que nós sentimos pelo Senhor e pelos irmãos. Entende? Então, o fato de renunciar o cômodo para estar junto é o que nos liga a estar com Cristo. O desejo de estar com Cristo, o desejo de viver a Cristo todos os dias, vai fazer com que nós venhamos querer viver unidos, amando uns aos outros, tratando as nossas diferenças uns com os outros e expressando a vida de Cristo uns com os outros. E que esse desejo só aumente cada vez mais nos nossos corações e que nós venhamos cada vez mais nos lançar a viver a vontade do Espírito. Então, a gente é acostumado a falar por muitos anos isso. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Ou seja, a gente tem a oportunidade de fazer todas as coisas, de viver todo o propósito de Deus, de viver na comunhão, de fazer a obra de Cristo, de obedecê-lo em todas as coisas. Mas o velho Adão sempre vai colocar um empecilho e se justificar para que ele não possa manifestar a obra de Cristo. Não estou dizendo que você não possa estar debilitado e descansando em casa por um período, não se trata disso. Mas se trata de você entender que se você tem a oportunidade de estar ainda que debilitado, você tem condições de estar. Quantas vezes, irmãos, talvez a maioria não saiba, mas quantas vezes nós já estivemos com dor de barriga, ministrando louvor, ministrando a palavra, com febre, caindo de gripe, né? Mas o desejo de estar com os irmãos e compartilhando da vida de Cristo é maior do que todas essas coisas passageiras. Isso não nos para e não nos parará nunca. Amém? Amém. Isso não nos torna maior e nem melhor do que ninguém. Mas isso revela o quanto nosso coração ele está prostrado
ao Senhor Jesus Cristo e ao desejo de viver essa comunhão. O grande lance que eu percebo é nós, de fato, deixarmos as nossas justificativas de lado para que nós possamos desfrutar dessa comunhão. É somente deixando as justificativas de lado e dizendo: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra. E o problema é que a gente pensa que fazer a obra do Senhor é só lá fora e vamos lá, quando na verdade viver essa comunhão, desfrutar dessa comunhão, ser edificados nessa comunhão é fazer a obra do Senhor também. Aqui nós somos curados, irmãos. Enquanto nós estamos ministrando aqui, nós todos estamos sendo tratados pelo Senhor, nós todos estamos sendo curados, renovados, avivados, transformados, muitas vezes sem se dar conta e sem ver. Isso é o poder glorioso da comunhão de Cristo. E nós não podemos jamais perder esse desejo de nos dedicar a poder fazer parte dessa grande obra, desse grande chamamento de Deus, que é a sua igreja. Meu Deus, como é glorioso, irmãos. Como é glorioso. Deus seja louvado por isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Lu, pode falar, Lu, por gentileza. Complementando o que o pastor falou sobre, às vezes, a gente estar cansado, não estar bem. Tem algumas pessoas só que sabem, né? Eu estou com crise de ansiedade direto, estou tendo... Hoje ainda foi bem meio-dia, me deu crise, e a gente começou uma obrinha lá atrás, porque onde a gente mora, fundo dos colégios da Dona Lili, tem ali um rio. E como o vizinho comprou do lado e sobrou umas manilhas, ele fez uma doação para nós, a gente tacou, né? E serviço pesado, de marreta, de eu e o Castanha. E para ajudar, o abençoado do meu irmão ajudou hoje à tarde. E para mim é difícil estar do lado dele. Eu me calar, estar com uma pessoa que eu estou trabalhando para perdoar, para uma pessoa que me machucou a vida toda. Inclusive, eu estou com depressão por causa, né, de coisas, o pastor sabe que aconteceram, e trabalhamos a tarde toda junto, ele no canto dele, eu no meu, e o Castanha ali, ó, sabe? E agora a gente deixou os inchados lá, vamos na igreja, o Castanha falou, nós temos um propósito e a gente vai cumprir. Estamos com fome, estamos cansados, vamos lá buscar. A gente tem que honrar, né, o propósito que a gente fez, né, para lá na frente a gente dar mais testemunho. E tem dias que não é fácil, não é? Se a gente for fazer a vontade da gente, eu se fosse fazer a minha vontade, esses últimos dias eu estaria só na cama. Mas não, eu sei que isso não me pertence, isso logo vai embora. É um processo, talvez, que eu tenho que passar, talvez para mim diminuir o meu eu, né? Mas a gente tem que estar disponível para, né, que Deus faça a obra na gente, né? Aberto. Glória a Deus. E fazer uma participação, pastor, destacando para os irmãos sobre dois fatores: o testemunho e a participação na igreja, no templo ou em qualquer lugar que estivermos. Qual é a finalidade disso? Então, o testemunho é a comprovação material da existência de Deus, da relação dele com o ser humano e a obra que ele faz para o ser humano. Por isso, o testemunho tem esse fundamento. Por isso é importante em qualquer reunião, qualquer culto, a gente aproveitar os testemunhos, porque isso vai fundamentando e fortalecendo o grupo. Em relação à participação na igreja, os problemas que nós podemos ter, né, e a objetividade de vir para a igreja, ou ir a qualquer encontro de Deus, porque Ele está aqui nesse momento, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei.
Está aqui para nos iluminar, para nos fortalecer, né? Nos dar a instrução necessária para o dia a dia. O porquê que a gente vem, né? Os problemas diversos de cada um vê uma motivação. Mas precisamos ter um foco principal. Ele tem um projeto para a humanidade, né? Viemos para adorar a Deus? Sim, mas isso faz parte, isso é complementar. Deus tem um projeto para a humanidade que é a vida após a morte, que é a vida eterna. Então, vir na igreja, ir a qualquer culto, significa ir buscar o fortalecimento, ir se alimentar do pão, não é? Como o pastor coloca muito bem. Ir buscar o alimento para o nosso dia a dia, para cada passo que nós dermos, cada pessoa que a gente encontra, né? Através das atitudes. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero ressaltar aqui, irmãos, que o texto, ele não termina aí. Olha que glorioso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, que é isso que nós estamos fazendo hoje também. Eles se dedicavam ao partir do pão, e eles se dedicavam às orações, meus irmãos. Só aqui, se nós pegássemos a sã doutrina, o poder da comunhão, a importância do repartir do pão e a oração, nós ficaríamos aqui um ano ministrando só sobre esses 4 temas. Mas o mais glorioso é nós ver o agir de Deus trabalhando nos santos, trabalhando nos filhos e filhas de Deus. E à medida que a gente vem buscando esse entendimento, ouvindo dessa palavra, o Senhor vai, de fato, nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé em Jesus Cristo. Olha que interessante, versículo 43 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todos estavam cheios de temor. Te pergunto, por que todos estavam cheios de temor e não alguns? Porque todos se dedicavam à comunhão, ao ensino, ao repartir do pão e à oração. Irmãos, a consequência disso, o fruto disso é todos estar cheios de temor. É impossível uma pessoa viver sem temor se ela está se dedicando. Eu não estou falando que ela está passando os olhos em alguns versículos bíblicos. Estou falando se ela está entregando a sua vida de fato ao Senhor, para que o Senhor abra os seus olhos e o seu entendimento, como diz o apóstolo Paulo em suas orações, numa das cartas aos Efésios: ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. E o fruto disso aqui é que todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Tudo isso é a consequência de uma vida em Deus, irmãos. Maravilhas, você tem noção do que é maravilha? Maravilha é isso que a pastora Kelly vive hoje, viveu. Isso não foi um milagre, isso foi uma maravilha que o Senhor fez. É muito mais além de um milagre. É maravilha de Deus, não tem explicação. É uma dependência 100% de Deus. Você passar pelo processo que a pastora Kelly passou, correr o risco que ela correu, o risco daquela cirurgia, de inúmeras coisas que poderiam acontecer, né, pastora Kelly? E ela saiu um dia depois da UTI, outro dia ir para o quarto, outro dia já está em casa, irmãos. Você me desculpe, mas se você não crê, você precisa ser crente, né? Meu Deus, é glorioso. Versículo 44. Todos os que criam, mais uma vez, todos, olha que texto tremendo. Esse é um texto para nós trabalhar num culto de domingo. Também, todos os que criam mantinham-se
unidos. Por que eles mantinham-se unidos? Porque eles estavam todos cheios de temor. Todos estavam recebendo entendimento da palavra. Todos estavam desfrutando da comunhão. Todos tinham o prazer de repartir o pão. Ou seja, não tinha necessidade, os irmãos não passavam necessidade. Essa necessidade é física, o pão é o físico. Por quê? Porque um cuidava do outro. E eles o quê? Se dedicavam na oração. O fruto é manter-se unido. E essa união, deixa eu falar uma coisa muito interessante acerca dessa união em Deus. Essa unidade que nós vemos, nós podemos estar quilômetros e milhares de quilômetros distante. Se nós estivermos unidos no Senhor, nós vamos nos manter unidos como igreja, como comunidade do Senhor, como corpo de Cristo. Né? Porque essa união não é estar próximo. Porque tem muitas pessoas que estão próximas de você, mas não estão unidas com você. Elas estão à procura de um benefício próprio. Então ela está unida. Não é unida, ela está próxima. Porque a pessoa que está unida com você, vai passar o dia bom, vai passar o dia alegre, mas vai passar o dia triste, o dia mau, o dia de aflição, e vai estar unida. Porque o que nos une não é uma perspectiva externa, mas o que nos une é a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo. Se temos fé em Jesus Cristo, estamos todos unidos no cabeça. E agora vivemos como uma família e como uma comunidade. Ainda estando distantes, irmãos. Ainda estando quilômetros e quilômetros de distância. Nós estaremos unidos na fé. Porque o que nos une é Cristo Jesus. E se Cristo nos uniu, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Nada romperá essa união. Nem o dia que você errar, e nem o dia que eu errar, e nem o dia que nós mostrarmos as nossas fraquezas, nossas debilidades. Nós nos manteremos unidos, porque nós sabemos que é Cristo Jesus quem nos alinha, quem nos fortalece, quem nos levanta, quem faz tudo em nós, né? Então eles estavam cheios de temor, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Sabe o que é ter tudo em comum? Eu não tenho mais nada, cara. Eu não tenho mais nada. O que eu tenho é teu. E o que você tem é meu e é nosso. Quando nós vamos amadurecendo em Cristo Jesus, nós entendemos que nada é nosso. Tudo é dele. E se é dele, é da família dele. Então era isso que eles viviam. Eles viviam tudo, tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Os que tinham mais condição, eles vendiam as suas propriedades, os seus bens, para repartir com os que não tinham. Estou te falando, nós estamos falando aqui de uma igreja modelo, de uma comunidade diaconal, como o apóstolo Paulo está ministrando. O que tem, recebe por graça de Deus, se capacitou por graça de Deus, tem a sabedoria por graça de Deus, e ele entende que ele é um cooperador. Opa, se Deus me abençoou, é para que eu possa ser um canal de bênção na vida dos outros. E é repartir as bênçãos espirituais. Essa é a primeira característica de uma comunidade diaconal. Repartir, auxiliar, cooperar, edificar. Com o quê? Com aquilo que o Senhor nos abençoou. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? 46, todos os dias continuavam, olha quantas vezes todos, né? Versículo 46, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. A fome, o zelo, o temor era tão profundo que o desejo desse cara era cada dia estar unidos novamente. Não é um ajuntamento de pessoas, é uma unidade de pessoas, que é diferente.
Um ajuntamento, você pode fazer um ajuntamento gigante, fazer um monte de barulho e não ter transformação nenhuma. E as pessoas dizem, uau, que lindo, que tremendo, mas não ter transformação. Não, os camaradas ali, eles iam para uma unidade, para ter tudo em comum. Todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo. Para quê? Para viver e se dedicar no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eles diziam assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, mas não era de qualquer jeito, de qualquer forma, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uau! É o Senhor quem acrescenta, irmãos, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem faz a sua obra. Então, quando nós lemos esses versículos do 42 ao 47, nós podemos ver aqui então um princípio evidente, um princípio transparente, um princípio indiscutivelmente revelado nas Escrituras, na palavra de Deus, do modelo da sua igreja. Do modelo da sua igreja. Então, essa é a igreja que o Senhor espera. Então, o nosso clamor e a nossa oração é que, recebendo esse entendimento, nós possamos praticar. Praticar o quê? Praticar mais a comunhão, praticar mais o ensino, praticar o partir do pão, praticar mais as orações. Perceba que isso tudo, essas características têm que andar em harmonia. Nós não podemos disparar em uma e deixar de lado a outra. Nós conversávamos ainda esses dias a respeito disso. Nós temos que andar em harmonia, o Senhor está trazendo luz, o Senhor está nos mostrando. Então nós precisamos caminhar segundo a revelação das Escrituras. Nós vemos aqui também o apóstolo Paulo atentar para as palavras aqui, vamos nos atentar para as palavras aqui do apóstolo Paulo. Abra comigo, rapidamente. Meu Deus, a hora voa. Romanos 15, 26 e 27. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 15, e o versículo 26 e 27. Deus seja louvado por esse ensinamento. Deus seja louvado por esse tempo precioso. Deus seja louvado pelos irmãos que aqui estão. Deus seja louvado pelos irmãos que vão ouvir essa mensagem, que vão se dedicar, que vão estudar essa palavra. Deus seja louvado. Romanos, capítulo 15 e o versículo de número 26. Diz assim a minha tradução: pois os irmãos da Macedônia e da Caia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Perceba que os irmãos da Macedônia e da Caia juntaram de boa vontade, ou seja, ninguém lhes impôs, uma oferta para os pobres dentre o povo santo de Jerusalém. Versículo 27. Ficaram contentes em fazê-lo, não só fizeram, mas ficaram contentes em fazer, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas, do Evangelho, dos irmãos em Jerusalém. Por eles ouvirem a mensagem e receberem a mensagem dos irmãos de Jerusalém, eles se sentiam devedores. A palavra lá, se nós lermos Coríntios, vai dizer assim que na sua pobreza eles superabundaram na generosidade. Então eles tinham esse zelo
porque eles reconheciam, eles tinham temor diante de Deus, né? Eles consideram que no mínimo podem retribuir ajudando-os financeiramente. Por quê? Porque eles foram alcançados pelos gentios. Chegou até eles a mensagem das boas novas por meio dos irmãos de Jerusalém. Então aqui, Paulo, nós vamos ler mais adiante aqui, ele vai fazer uma pergunta. Porque Paulo ele está falando acerca desse tema, semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Paulo vai fazer uma pergunta, que está lá em 1 Coríntios 9:12. Ele diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Ele está dizendo, se nós semeamos as coisas espirituais, é muito nós recolhermos de vós bens materiais, o auxílio, né, a cooperação, para quê? Para que o evangelho avance. Paulo não queria os bens materiais aqui que ele está falando para si próprio, mas era um propósito muito mais além, para o avanço do evangelho. Abra comigo em 1 Coríntios 9:12, para não ficar nas minhas palavras. Primeira carta de Corinto, aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Primeira carta aos Coríntios 9, 12. Diz assim, 1 aos Coríntios 9, 12. Se vocês sustentaram outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Ele estava falando de quem? Dos fariseus. Porque a igreja de Corinto, ela auxiliava os fariseus, eles investiam no engano, no sistema religioso, mas eles não investiam na verdade do evangelho. Que mera coincidência dos dias atuais que nós vivemos. Nunca mudou nada. Ele diz assim: se vocês sustentam outros, esses outros são os falsos profetas, que ele vai dizer, que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Paulo, ele estava ensinando que os mestres fiéis, que repartem com zelo e responsabilidade para as pessoas a palavra de Deus, devem receber deles recompensas materiais. Era isso que Paulo estava falando para a região lá de Corinto. Era isso que Paulo estava ensinando os coríntios. Nós não temos direito, nós que levamos para vocês, que semeamos as coisas espirituais, Paulo estava dizendo. Apóstolo Paulo, ele é muito enfático. Olha o que ele diz para nós irmos para o nosso final aqui. Abra comigo 1 Tessalonicenses 5:12. 1 Tessalonicenses 5:12. Deixa eu tomar uma água enquanto isso. 1 Tessalonicenses 5:12. Diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que aqueteis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros.
Agora rogamos, irmãos, que aquieteis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, vos ensinam, vos exortam, vos apresentam o Evangelho. Que vocês tenham essas pessoas com amor em máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam. Olha a importância do zelo e do temor, do cuidado, uns para com os outros, mas também com aqueles que anunciam o Evangelho. Por isso que eu falo, nós não somos melhores que ninguém e nem mais poderosos do que ninguém. Nós dependemos da graça de Deus, como vocês dependem da graça de Deus. Nós precisamos cuidar de vocês, assim como nós devemos ser cuidados de vocês também. Porque nós não temos uma capa de super-herói aqui e superpoderes, irmãos. Esse é o Evangelho genuíno, transparente, onde um auxilia o outro, onde um suporta o outro, onde um ajuda o outro, né? Com zelo, com consideração, com amor e com respeito. Para terminarmos, 1 Timóteo 5,17 agora, versículo 17. Ele diz assim, Paulo está exortando, né? Mais uma vez, ele diz assim: devem ser considerados merecedores dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo estava dizendo, vocês, igreja, você precisa cuidar dos líderes, dos pastores, dos obreiros, dos presbíteros, desses que presidem bem a palavra de Deus. O que é presidir bem? Que maneja a palavra de Deus com zelo, com responsabilidade e que não barganha, né, essa palavra. Então, o assunto do apóstolo Paulo aqui era de fato o sustento daqueles que ensinavam a palavra. Semeie e colha, semeadura e colheita. Porém, Paulo está falando desse sustento, mas ao momento em que Paulo fala acerca desse sustento, existem dois extremos que devem ser evitados. E esses dois extremos nós precisamos tomar muito cuidado. Qual é os dois extremos que devem ser evitados quando o assunto é sustento daqueles que ensinavam a palavra de Deus e que ensinam? Primeiro extremo que deve ser evitado, a ganância por parte do obreiro, do líder, do presbítero, do pastor, seja quem for. A ganância deste homem, desse líder. E segundo, a cobiça por parte da igreja. Então são dois extremos que devem ser evitados, o apóstolo Paulo está ensinando. Por quê? Porque há líderes que fazem do ministério do ensino da palavra um meio de enriquecimento. E só pensam em si próprio, e a gente vê esses absurdos em pleno 2023. Eles pensam somente em si próprio, em enriquecer e ganhar dinheiro. E o propósito do evangelho fica onde? Se o propósito é cuidar uns dos outros, é viver a comunhão, é repartir o pão, é estar unido nas orações. Então era esse extremo, né? Essa ganância. Por quê? Porque muitos líderes usavam da palavra para se enriquecer. E o propósito principal desses líderes que são gananciosos, eles têm como o principal propósito deles não é cuidar das ovelhas, das vidas, das pessoas, né, dos filhos de Cristo, dos filhos do Senhor, dos irmãos em Cristo, mas é apacentar-se a si mesmo. Eles querem só para si próprio. Então o apóstolo Paulo lhe diz à igreja de Corinto: não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. O apóstolo Paulo ele deixa muito bem claro que de ninguém ele cobiçou prata, de ninguém ele cobiçou ouro e de ninguém ele cobiçou vestes. O único objetivo dele era
vidas. Vidas e vidas para o reino de Deus. Isso é uma comunidade diaconal. E eu quero encerrar aqui nessa noite e quero que todos se coloquem de pé em nome de Jesus, para que nós estejamos orando. E nós vamos dar continuidade quarta-feira que vem. Nós vamos falar bastante sobre os falsos obreiros, sobre o sustento, sobre as igrejas que sonegavam aos seus ministros. E tem muito assunto aí pela frente aí. Temos mais alguns versículos a ser estudado, mas a graça de Deus já se superabundou em nossas vidas. Em nome de... Ô Jean, vem orar por nós aqui, Jean, em nome de Jesus. Obreiro Jean, por gentileza. Nós temos a honra de estar contigo também. Por favor. Glória a Deus. Pai, te agradecemos, Senhor, por este estudo, meu Pai amado, por esse alimento, Senhor, que Tu nos trouxe nessa noite, Senhor amado. Nós não estamos unidos, Senhor amado, por algo, mas sim por alguém, Senhor, que é o próprio Cristo dentro de nós, meu Pai amado. Que possamos entender o que é a comunhão, Senhor amado, todos os dias, que possamos entender, Senhor, o que é a unidade do corpo. E entender que somos sustentados, meu Pai amado, nesta comunhão, Senhor. Somos sustentados nesta comunhão porque a Tua porção está em cada um de nós, Senhor. Não que possamos fazer alguma coisa pelo outro, Senhor, mas a Tua palavra em nós é o que sustenta, Senhor. E sabemos que só juntos, meu Pai amado, podemos avançar, Senhor. Te agradecemos, Senhor amado. Te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de Te escutar, meu Pai. Oramos por aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, Senhor. E oramos também para que o corpo seja despertado, Senhor amado. Que o corpo, clamamos, meu Pai amado, com sinceridade para que nossos irmãos sejam despertados, meu Pai amado, e possam também entender o que é fazer parte desta comunhão, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado. Amém, Senhor.